Época dos Mangás e eu vim aqui fazer um dos últimos vídeos desse ano. A gente resolveu, nós três, fazermos o nosso top 10 de leituras desse ano. Vai começar com o meu então, e a gente vai falar das leituras de mangá, quais são os 10 mangás que a gente mais gostou. Eu vou começar pela minha lista, eu tenho uma pilha aqui do meu lado, eu vou mostrando o mangá pra vocês. Mas essa pilha tá cheia de surpresa, porque na hora que eu fui fazer a lista, minha cabeça virou uma confusão. Eu acabei alterando a lista várias vezes e agora eu acho que eu cheguei na lista definitiva do meu top mangás, os 10 mangás que eu mais gostei de ler esse ano. Então eu vou começar por um Jesei, que é o The Wedding Eve. Eu acho que o meu gosto está mudando. Acho que até porque eu já estou numa certa idade, já passei dos 30, eu estou começando a gostar de coisas diferentes. E o The Wedding Eve é um mangá para adultos, né? Ele é volume único. E vou ser bem sincero, tem uma história aqui que eu não gostei, o resto eu achei esse mangá sensacional, desde o traço até o roteiro das histórias, são várias histórias curtas, eu gostei muito, por isso ele é o meu número 10. Em nono fica um mangá que começou o ano entre um dos primeiros pra mim. Na verdade, quando ele foi lançado, acho que foi o mangá que eu mais gostei. Mas conforme eu fui lendo, a história tá perdendo um pouco o gás e eu desanimei um pouquinho, mas eu ainda gosto muito dele, eu fico ansioso para ele chegar para eu poder ler, que é a Akame ga Kill. Aqui o primeiro volume, com a Akame na capa. Tá. A Akame ga Kill é um mangá bem legal, né? Ele é um shonen, mas pra mim ele tá perdendo o fôlego, o mangá tá desandando um pouquinho, tá? Mas eu gosto muito. Outro mangá que começou o ano, ele foi acho que o primeiro mangá que eu li esse ano. Eu já comecei lendo 7 volumes numa tacada só. Eu adorava, mas aconteceu a mesma coisa que está acontecendo com a Akame ga Kill. Pra mim a história tá patinando, tá ficando muito reviravolta da reviravolta. E aí eu achei que ele perdeu um pouco o fôlego, apesar de ser um mangá extremamente bem feito, com um traço lindo, uma história muito bem montada. E eu tô esperançoso, porque ele tá entrando na parte final, que é o Zetman. Tá, então foram 2 da Panini e agora um da JBC. O 7º mangá. O 6º, isso, 10º, 9º, 8º. O 7º mangá, que eu vou apresentar agora, eu vou apresentar o 7º, ele foi uma surpresa. Por quê? Porque eu li ele essa semana. Eu li 2 volumes, na verdade eu estou no meio do 2º volume e eu adorei a história. Eu deveria ter procurado esse mangá antes. Eu gostei muito, muito da história. Ela trata de temas adultos e ele é um mangá da New Pop, que é o Zagdrop. Tá? Ele é um mangá fechado em 9 volumes. Todos eles já foram publicados aqui no Brasil pela New Pop. É um mangá para maior de 16 anos. De trama, ele é tipo Slice of Life. Um pedaço, fala sobre um pedaço da vida. E conta a história de um rapaz, esse rapaz aqui, que acaba adotando uma órfã do vô dele, que ninguém sabia que existia. Tipo, a tia dele. Até onde eu li, a história parece muito boa. Eu acabei tomando um baita de um spoiler num blog que eu acompanho, mas eu quero continuar lendo esse mangá, quero chegar até o fim, porque eu tô gostando muito da história. Apesar do traço ser muito bem feito, o mangá é meio simples. Ele não tem muita textura, ele não tem muito fundo nos desenhos, mas eu gostei muito da história. Então esse é o meu número 7. O meu número 6 é um mangá que eu não tinha lido até esse ano, mas eu já tinha visto o anime todo, tudo que tinha saído, então eu já sou muito fã dessa história. E aí quando eu peguei o mangá, eu revivi todo o início do anime que eu assisti, e eu gosto muito. E como é uma história já é clássica, já é um cânone nos mangás e animes, ele não podia ficar fora da minha lista de mangá, porque eu comecei a ler esse ano. É uma história que eu gosto muito, eu acho sensacional, uma das melhores histórias já escritas, que é Naruto. Tá? Eu tô lendo Naruto Gold e Naruto é sensacional. Eu sei que muita gente tem um certo preconceito, porque a gente teve uma onda de Naruto alguns anos atrás, e aí o pessoal meio que ficou enjoado de escutar falar Naruto, era tudo de Naruto, mas essa história, ela é muito bem feita, ela é emocionante, eu gosto muito. Então Naruto fica no 6º lugar. Em 5º lugar vai um mangá que para muita gente é o melhor desse ano.
Pra mim ele ficou em quinto lugar, eu acho que é porque ele tá no começo. Eu sei que essa história é uma das melhores histórias já escritas, ela é adaptada do mangá, ela é baseada em alguns fatos reais, mas como eu acho que a história ainda está no começo, o personagem ainda está sendo construído, ele fica no quinto lugar. Até porque os outros mangás superaram muito a minha expectativa. E como esse mangá eu já esperava muito, então ele só respondeu aquilo que eu esperava, que é Vagabond, do Takehiko Inoue. Vagabond é sensacional, é maravilhoso, eu não tenho o que falar desse mangá, só que ele ainda está no começo, aqui no Brasil ele ainda está no volume 10, então a história ainda tem muito para se desenvolver e eu estou esperando muita coisa aqui, mas esse mangá é lindo, vale a pena ler. Quem não leu, história do Miyamoto Musashi, acho que o mais famoso samurai que já existiu. Em quarto, quase entrou no meu top 3, foi o mangá que é a grande surpresa desse ano pra mim, que foi o mangá que eu peguei o volume 1 no Anime Friends e fui ler. Ele é um mangá antigo já, ele é da década de 90, aqui no Brasil foi publicado, se não me engano, no começo dos anos 2000, mas eu estou lendo, eu estou quase na metade da história, e eu estou encantado com os personagens, com a riqueza de personalidade desses personagens, que é a Love Hina. Tá? E aí, eu tinha algumas críticas a esse mangá, principalmente pelo apelo sexual dele. E aí, conversando com um amigo meu, que morou no Japão e que é muito fã de mangá e que leu Love Hina, quando ele foi lançado, ele me explicou que o contexto em que ele foi produzido fazia sentido. O mangá tinha como função também despertar o interesse dos jovens japoneses no sexo oposto. Por isso que tem tantas cenas com conotação sexual nesse mangá. Mas nem é isso que chama a atenção nesse mangá. A personalidade dos personagens desse mangá, elas se destacam. Eu acho isso muito bem feito, muito bem criado pelo Ken Akamatsu. Tá? Vamos lá. O meu top 3 agora. A medalha de bronze em terceiro lugar fica Knights of Sidonia. Esse mangá, ele é muito bom, tá? Primeiro que ele mexe com uma coisa que eu gosto muito, que é a questão dos mechas, ou os robôs gigantes. Eu gosto de mangás de história que tem robôs gigantes. Nessa aqui a gente tem os Cavaleiros de Sidonia. E a questão de ser uma ficção científica pós-apocalíptica, então a Terra já foi destruída e a história é muito bem feita, muito bem desenhada. Tá? O Tsutomu Nihei, ele sabe construir história e o traço dele, as paisagens de Sidonia que ele desenha, as batalhas das naves, dos robôs, é muito bem feito. A trama toda é muito bem pensada. Eu gostei muito de Knights of Sidonia. Estou tentando acompanhar também a série Netflix, mas eu prefiro ler. E esse mangá aqui é muito, muito bom. Ele superou as minhas expectativas também. Em segundo lugar ficou o meu queridinho do ano. É um mangá que eu li, que eu defendo ele com unhas e dentes, porque ele é um mangá que me trouxe sensações totalmente diferentes do que eu estava acostumado a sentir lendo mangás. Que ele é um mangá em 2 volumes, e para quem já acompanha os vídeos aqui, acho que já deve saber, que é o Solanin. Pessoal, não tem o que falar, você tem que ler esse mangá, tá? Ele conta a história de um grupo de amigos que saíram da faculdade e que não sabem muito bem o que fazer da vida. Tá? E eles têm uma banda e eles vão tratando de problemas do dia a dia, mas eu não vou falar mais para não entregar nada da história, mas vale a pena ler, vale a pena procurar. No vídeo que eu postei aqui sobre o Solanin, eu fiz uma resenha bem completinha e ainda coloquei o clipe da música que se chama Solanin, que é a música que o personagem principal compõe durante a história do mangá. Mais que recomendo o Inio Asano, leiam, é muito bom. Em primeiro lugar, o campeão é o mangá que tem me dado mais emoção. Tem me dado mais surpresa na leitura, é um mangá extremamente sanguinário, ele é um mangá de samurai e é um mangá que tem muito da história do Japão. Eu estou aprendendo bastante com ele. O mangaka, na hora que estava produzindo esse mangá, ele estudou bastante para trazer alguns elementos da cultura japonesa e da história japonesa. E esse mangá é o Blade, a Lâmina do Imortal, que foi relançado esse ano pela JBC em formato Big.
Ele é um mangá muito bom, tá? O traço do autor é sensacional também. Ele tá um pouquinho caro, ele é bimestral, mas ele vale a pena, tá? Ele vale a pena e quando você começa a ler, eu não consigo parar no meio do volume, eu acabo comendo esse catatauzão aqui de uma vez só, porque eu quero muito saber o que acontece. Ele tá quase chegando no meio da história. Gostaram então? Comentem aí o que vocês acharam da minha lista. Esse é meu top 10. E a gente vai se falando. Logo mais a gente posta a lista do top 10 da Brenda e do Paulo. E até mais, pessoal. A gente se vê por aí.